Pode se sentar em nome de Jesus. Nós, nesta manhã, vamos continuar falando sobre o cristão firmado na rocha da palavra. E temos nos alimentado muito durante esses finais de semana. E o Senhor, Ele tem usado grandemente cada pregador, cada irmão, cada irmã que tem se prostrado, tem se rendido à palavra dele. E essa palavra, ela tem chegado aos nossos corações, amém? Ela tem nos fortalecido, ela tem aberto os nossos olhos, nossa mente, porque o próprio Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade do Senhor, ela nos liberta. Ela nos liberta do medo, ela nos liberta da insegurança, ela nos liberta de tudo aquilo que Satanás tem traçado sobre nossas vidas, tem lançado sobre nossas vidas. Essa é a verdade que nos liberta. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Aê, está melhorando. É bom que o corpo também já vai aquecendo, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos continuar falando sobre o cristão firmado na rocha da palavra. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar desse versículo, que ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Amém? Esse versículo, os apóstolos, eles falavam, porque a palavra que eles pregavam, que eles anunciavam, não era a palavra deles, não vinha deles, não surgia deles. Eles falavam, eles pregavam, eles anunciavam a palavra do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. É por isso que eles falavam assim, ou Paulo também disse assim, que porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, tudo que nós fazemos para o reino de Deus é por amor a Jesus. Nós chegamos ao culto por amor a Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor por amor de Jesus. A palavra que você está ouvindo nesta manhã, ela vai tocar no seu coração pelo amor que você tem por Jesus. Por aquilo que você já percebeu, o quanto que Jesus fez pela sua vida. Amém? E aí eles continuam falando isso e firmando, porque a mensagem pregada pelos apóstolos não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus, para que a fé dos ouvintes não dependa da sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. E isso é que faz toda a diferença nas nossas vidas, na nossa vida espiritual. Porque nós sabemos que as palavras que vieram dos apóstolos, as palavras que são pregadas aqui não são palavras humanas, são palavras de poder, palavras que saíram da própria boca de Jesus e chegou até nós. Amém? E é essa palavra que faz nos levar a entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Bom, diante desse tema, nós vamos refletir um pouco sobre uma parábola que Jesus ele contou sobre 2 homens que fizeram as suas casas, né? E com isso, nós vamos também avaliar como está o nosso fundamento espiritual. Enquanto a palavra for aqui desenrolando, nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus ele venha nos mostrar se a nossa vida está firmada na rocha que é Jesus Cristo, ou se a nossa vida está firmada aí
ou não fica firmada, né? Foi construída na areia, na ilusão. Então, assim, fique bem atento a cada versículo, a cada citação, para que não saia apenas palavras. Você não somente escute, mas que o poder de Deus, ele te impacte nesta manhã, para que a vontade dele venha sobre a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E o versículo 24, ele fala assim: a rocha, a casa na rocha e a casa na areia. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Há algo muito importante nesses dois exemplos para as nossas vidas. Por isso que Jesus, ele sempre falava em parábolas, e ele sempre manifestava o poder de Deus através de cada citação que ele falava. Porque nós precisamos entender a importância da nossa vida espiritual estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Ter alicerces. Quando construímos ou caminhamos de qualquer maneira na nossa vida espiritual, isso diz o quê? Que nós estamos construindo a nossa casa numa areia, sobre ilusão, sobre coisas que não fortalecem a nossa vida espiritual. E aí tem um risco muito grande, porque a gente fica mais para lá do que para cá. E a Bíblia fala assim que ou você seja frio, ou você seja o quê? Quente. Porque o que vai acontecer com a pessoa morna? Deus vai vomitar. É forte, né? Mas foi Deus que falou. Não tem meio termo. Não tem meio termo na nossa vida espiritual. Se você está frio, ainda tem uma chance. Não é? Se você está quente, continue quente. Agora, se você está morno, aí que você precisa ainda buscar mais o Senhor enquanto Jesus não volta. Porque é que fosse como se fosse um desprezo das coisas espirituais. E olha só como Deus, ele tem uma grande preocupação conosco. Que ele fala assim, ó, fica firme, se fortalece na rocha que é Jesus Cristo. Ele mandou Jesus ao mundo para morrer por nós, ressuscitar e nos ensinar a como continuarmos firmes na vida cristã. Porque o nosso alvo não é aqui na terra. Nós podemos ter todos os benefícios possíveis que vamos conseguir, podemos sim, mas nosso alvo não é aqui na terra, é lá no céu. É lá no céu. E não podemos perder esse alvo, não podemos ficar desatentos. Por quê? Porque a pessoa morna, ela fica desatenta. Ela fica desatenta. Não consegue aproveitar o culto. Não tem uma vida espiritual ativa. Porque nós precisamos ter uma vida espiritual ativa. Senão a gente vai esfriando. Aí chega um dia que a gente para. Não busca o Senhor. Não manifesta mais a vontade do Senhor. E aí a gente entra naquela desculpa de que, irmã, mas a carne é fraca. Eu sou imperfeito. A gente só fica nessa desculpa. Mas aqui Jesus, ele vai nos mostrar
a importância de nós construirmos a nossa casa espiritual, que se reflete através da nossa alma e através do nosso corpo, na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Quando a Bíblia fala do homem prudente ou construtor prudente, é uma pessoa que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado. Achei interessante muito essa explicação do prudente. Porque, assim, quando uma pessoa vai construir, ela precisa ter dinheiro para comprar o material. E aí, se a pessoa não é ajuizada, o que a gente faz? Aproveitando já, quero convidar vocês para participar do treinamento vocacional, que o pastor está falando sobre finanças. Entra o quê? Em dívida. Por quê? Porque o sonho dela é ter uma casa, não é? Sonho de todo mundo, de construir, de reformar. Mas aí, o construtor ajuizado, ele não vai entrar em dívida. Ele vai sentar, algumas dicas de ontem, ele vai sentar, ele vai analisar o que ele precisa para comprar, e aí ele vai ver o que é o melhor, né? Ele vai ser ajuizado e não vai entrar em dívida. E aí o que acontece? Ele vai ser cauteloso, sensato, porque assim, é muito ruim, fisicamente falando, quando a gente tem um projeto, a gente não consegue ir até o final, não é ruim? A gente fica chateado, frustrado. E Deus, Ele não quer que a nossa vida espiritual fique assim, mal acabada, mal planejada. Por isso que Ele deixou a Bíblia para nos conduzir na nossa vida espiritual. Por isso que Ele falou assim, o construtor prudente, ele não procura o perigo. Ele sabe muito bem aonde ele vai construir a casa dele. E nós sabemos muito bem onde nós podemos construir a nossa casa. Desde aquele momento que nós aceitamos a Jesus, que é na rocha, que é em Jesus Cristo. Amém? Mas aí ele fala assim, sobre um insensato. Ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, a justa medida, insano, doido, delirante. Quer dizer, o imprudente, ou insensato, melhor dizer, ele assim não tem juízo pelo que ele vai fazer. Ele vai construir na casa de qualquer jeito. Eu quero. E o que isso se reflete na nossa vida espiritual? Quando o nosso emocional, ele não está firmado na rocha que é Jesus Cristo, nós somos levados pelo nosso emocional. Nós somos levados pela mágoa, nós somos levados pela insegurança, nós somos levados pela doideira, como ele disse bem aqui, pela insanidade. Tudo que veio assim na cabeça a gente vai e faz, porque não estamos sendo levados pelo Espírito Santo, nós estamos sendo levados pela nossa alma, pelo descontrole. A parábola enfatiza a importância de colocar os ensinamentos de Cristo em prática para resistir às provações da vida simbolizadas pelas tempestades. E aí, nessa parábola, ele fala o quê? Que aquele homem que ouve, primeiro nós ouvimos a palavra do Senhor e praticamos. É semelhante ou assemelhado ao homem que construiu sua casa na rocha. Mas quando também ele fala assim do homem que ouviu, mas o que? Não pratica. É comparado ao homem que construiu a sua casa na areia. Lembra aqueles barquinhos de papel que a gente fazia quando era pequeno? Quem brincava assim? Aí a gente colocava na água. O que acontecia com o barco de papel? Desmanchava. E se não construirmos nossa vida na rocha, é como esse barquinho, desmancha. Vai vir as tempestades, como aqui o próprio Jesus falou. Vai vir os ventos fortes. Sabe quais são essas tempestades? É a tristeza, é a depressão, é a angústia, é a luta espiritual que nós passamos.
é a depressão, é as crises que hoje em dia aí titulam um monte de crise de ansiedade, de não sei o que lá, todo transtorno que tem surgido. Aí o que a gente fica, como esse barquinho, vem lá o problema, a gente já desmorona. Ai. Mas aquele que está firmado na rocha, pode vir essas tempestades? Também, mas ele está firmado, não. Em mim não, eu estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Eu não aceito essa situação sobre a minha vida. Eu não aceito passar por isso. Aí o que acontece com o crente que está firmado? Ele começa a orar, começa a orar, começa a orar. Lá em Mateus 6:6, abra lá por favor. É uma das situações que nós, o crente que é firmado na rocha, precisa ter oração. O crente que não ora, ele fica como esse barco, que vem as tempestades e é desmanchado. Mateus 6:6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Olha só, mas quando você orar, quer dizer que não é toda vez que a gente quer orar. É ou não é? Às vezes a carne fala assim, não precisa orar, está indo tudo muito bem. Não precisa você se ajoelhar, se prostrar, esse negócio de você se render. Não, tá bom, a carne fala isso. Para que você vai na igreja? Fica em casa. Fica em casa lá fazendo suas coisas. Você tem tanta coisa para fazer. A carne fica assim, porque nós somos humanos. Mas aí o Espírito, que ele tem aquele contato direto com Deus, ele fala assim, vai para a casa do Senhor, leia a Bíblia, ora. Por isso que aqui em Mateus ele fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Tenha um momento com Deus. O crente firmado na rocha precisa orar. Mas aí às vezes nós falamos assim, irmão, mas eu não sei orar. Orar é você ter um diálogo com o Senhor. Você não sabe orar? Começa a citar vários versículos. Procura versículos de adoração ao Senhor. Procura versículos de promessas e começa a citar para o Senhor. É como uma nova amizade. Você vai conquistando aos poucos. Você não tem um diálogo assim, constante com alguém que você não conhece. Ou tem? Não. Você quer preservar aquela amizade, você vai conquistando aos poucos. Você vai se rendendo aos poucos, puxa um assunto aqui, puxa um assunto ali. E com Deus, nós fazemos isso também na oração. No início, realmente, a gente não tem nem o que falar. Mas o que eu vou falar? Deus Todo-Poderoso que está lá no céu. Aí trava. Mas aí, conforme vai passando os dias, conforme vai passando esse momento, você vai lá para o seu quarto, ou um cômodo que você pode ficar a sós com o Senhor, e aí você abre o seu coração e fala, Senhor, a minha vida está assim, né? Meus pensamentos estão assim, porque orar é isso. É você se render ao Senhor. Nós achamos, às vezes, que orar é algo de outro mundo. É algo impossível que a gente não pode fazer. Se fosse assim, o próprio Jesus não falava para a gente orar. Porque ele sabe que o ser humano é limitado. Ele sabe que o ser humano é pecador. Mas aqui nós vemos o quê? Quando você for orar, vá para o seu quarto. Nós precisamos ter um momento com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E aí ele fala assim, fecha a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. O seu pai que você conversa, que você se abre, ele vai dar a resposta para aquilo que você precisa. Porque a amizade é assim, você precisa ter uma resposta da pessoa. Você não tem amizade só você falando. Você espera que ela te retorne algo. Você está conversando com a pessoa, você espera que ela te dê uma resposta. Às vezes você vai atrás de um conselho. Às vezes você só quer ficar com a pessoa. A pessoa é tão agradável que você só quer ficar junto dela.
E ela sempre tem algo para te dar. E com Deus é assim. Quando nós percebemos a importância da oração, nós não paramos de orar. Todo momento nós estamos orando. Senhor, eu estou indo para o serviço, vai comigo, Senhor, porque o Senhor sabe que lá no serviço é difícil, mas o Senhor, Ele está comigo, porque eu estou firmado na rocha. E eu sei que o Senhor, Ele vai me dar uma palavra no momento exato para enfrentar aquela dificuldade. Senhor, olha, eu estou sentindo assim algo estranho, um ataque, uma tristeza que está vindo assim, sei lá, algo que está me mexendo assim diferente. Pai, me mostra o que é. Isso é oração, é relacionamento. Sabe, Senhor, minha mente assim está confusa, eu não consigo entender essa situação que está acontecendo. Aí o Senhor, Ele vai abrindo sua mente e Ele vai te dando entendimento de como passar por aquela situação ou até resolver aquilo. Ele te dá a resposta, Ele te recompensa. Amém? Outras situações também que o crente firmado na rocha acontece. Lá em João, capítulo 13, e o versículo 34. João, o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34, ele fala assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos aqui que eu tenho que amar o irmão que está do meu lado. Não é assim? Pelo menos a primeira vez que eu li esse versículo, eu entendi isso. Por exemplo, se eu estivesse perto do Gé, Jesus está falando para eu amar o Gé. Só que assim, Jesus, ou melhor, João, ele citou essa situação no momento que a igreja estava sendo mais perseguida. Os crentes estavam sendo mortos. Famílias estavam sendo mortas. E aí imagina, para alguém que está perseguindo, ele vira assim, ó, e foi um ensinamento que ele recebeu de Jesus. Ele vira assim e fala assim, ó, um novo mandamento vos dou, Jesus falou, né? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Agora imagina o tempo que os cristãos estavam sendo perseguidos. O próprio Jesus virar para a pessoa e falar assim, amei uns aos outros, assim como eu te amei um dia. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de confronto, naquele momento de desilusão, é nesse momento que o crente firmado na rocha, ele ama. Ele ama. Ele ama. Porque amar é você se dar. Você começa a orar, você começa a cuidar, você começa a zelar, você começa a perceber de outra forma o que é amor. Porque amor, amar quem está do nosso lado, que já conhecemos, é fácil. É muito fácil. Às vezes não, mas é mais fácil. Mas amar no momento de confronto, quando às vezes, né, o filho começa a desandar, né? O marido ou a esposa, às vezes tem algum confronto. Mas aí você volta para a Bíblia, o crente firmado fala assim, mas Jesus falou para amar. Olha, eu estou passando por essa situação, Senhor, mas eu amo ainda. Eu amo. Eu amo. O Senhor falou para amar, então eu vou amar. Aí as suas atitudes, as suas palavras são diferentes. O seu agregar, o seu acolher é diferente. Porque o amor nos leva a isso. E, por fim, para nós orarmos, algo que o Senhor Jesus, Ele falou muito claro e que nos ajuda também a ter uma vida firmada nele. Está lá em João também, capítulo 14, versículo 6. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus é o caminho. Não há outro ensinamento. Não há outra verdade. Não há outra vida.
Sabe o segredo tão lindo que tem nessas palavras de Jesus? Porque às vezes, ou melhor, quando a pessoa ela constrói a sua vida na areia, ela não consegue ver que em Jesus ela tem a verdade. Ela não consegue ver que em Jesus ela tem vida. Ela não consegue ver que em Jesus ela vai para o céu. Porque os problemas e as dificuldades estão tão grandes, mas ela não está alicerçada nesse fundamento que é Jesus. E aí, na hora do desespero, ela vai atrás do quê? Ela vai atrás de uma solução mais rápida. Ela vai atrás de uma solução imediata. Se ela está magoada, ela já lança uma palavra para prejudicar o próximo. Se ela precisa de uma solução rápida, ela já escancara tudo que está na frente. Ela quer uma solução rápida. Eu preciso, Senhor, disso rápido. Mas aí Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Quantas pessoas que construíram sua casa na areia, na superfície, procuram uma solução em algo ilusório, numa ilusão, em algo assim que passa rápido, porque ela não quer enfrentar aquele problema. Ela não quer enfrentar aquela dificuldade. Mas aí Jesus falou assim, olha, cuidado, porque vai vir outros ensinamentos, vai vir outros caminhos, que aos nossos olhos até parece bom, mas vai para perdição. Então toma cuidado. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a melhor orientação para a sua vida. Amém? Eu sou a melhor orientação. Então não vá por outros caminhos. Não vá por outros ensinamentos. Vá no caminho perfeito que é Jesus Cristo.